Eu posso dizer a vocês que este ano de 2022 começou com uma má notícia para a maioria dos brasileiros, que é essa notícia sobre essa nova internação do presidente Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando o noticiário, como eu estou acompanhando. Agora são 5 horas e 20 minutos de segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. E nesse momento ainda não se tem notícia a respeito do tratamento a que deve ser submetido o presidente. Se vai sofrer uma nova cirurgia, a quinta, ou se o tratamento será convencional. Quem vai tomar a decisão é o médico que vem tratando o presidente desde o atentado de 2018, o Dr. Macedo. Ele estava de férias nas Bahamas, o pessoal da presidência foi buscá-lo lá nas Bahamas e ele já está em São Paulo e está atendendo o presidente. E ele é quem vai tomar a decisão final, faz ou não faz uma nova cirurgia. De qualquer maneira, vocês, claro, devem ter acompanhado o noticiário, como eu também acompanhei, e a informação que se tem é que, nesta madrugada, o presidente foi deslocado de helicóptero da ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde ele passou o final do ano, até o aeroporto de Joinville. Coisa de 15, 20 minutos de helicóptero, né? Ali já estava o Boeing presidencial aguardando. O presidente ele foi conduzido para São Paulo, onde chegou de madrugada e foi internado, né? O quadro descrito inicialmente pelos médicos foi de obstrução interna dos intestinos. Não era uma obstrução completa, não é uma obstrução completa, mas o fato é que o presidente não estava conseguindo eliminar, por exemplo, as suas secreções. É um problema, ele já teve esse problema anteriormente, há 2 anos, e foi internado pela mesma razão. Então essa é a notícia que assombrou, claro, nesta segunda-feira, todos nós, os brasileiros, aí preocupados com o estado de saúde do presidente e sobre o que possa acontecer. Sobretudo porque este é um ano eleitoral, é o ano em que vai se decidir aí se o Bolsonaro continua presidente da República ou se elegeremos um novo presidente da República. Está em jogo, portanto, o futuro da nação aí para os próximos anos, talvez décadas, né? Isso que ocorreu hoje com o presidente aí é um desdobramento daquele atentado criminoso praticado em 2018 lá no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora, por um ex-membro ativista do PSOL, o Adélio Bispo, né? O Adélio Bispo, vocês se lembram, atacou o presidente quando ele estava participando de um ato público e esfaqueou o presidente com requintes de crueldade, com conhecimento de açougueiro, e o presidente foi acudido ali rapidamente, o Adélio foi preso, e olha, só não morreu mesmo porque o atendimento foi imediato e, além disso, o presidente tem uma construção física muito poderosa. Mas as sequelas ficaram, porque ele foi ferido de morte no intestino, né? E acabou se salvando, né? Mas já tá, essa é a 5ª vez que ele é internado, né, com esses problemas aí. O presidente confessou no Twitter que começou a se sentir mal nesse domingo, logo depois do almoço aí, né? E foi atendido e a coisa foi se agravando aí, a ponto tal que na madrugada os médicos decidiram transferi-lo para São Paulo, né? Esse é o cenário deste exato momento que eu estou falando com vocês aqui, 5 horas e 20 minutos desta segunda-feira do dia 3 de janeiro. Ele está sendo atendido aí. Vamos ver como é que as coisas se desdobram daqui para frente, né? Por enquanto, o vice-presidente Hamilton Mourão não foi acionado para assumir a presidência, mas ele está de prontidão em Brasília, lá, caso haja algum tipo de necessidade. Ora, hoje, nessa segunda-feira, muita gente já em função desse quadro, desse novo quadro aí de saúde do presidente, muita gente já está discutindo até o que pode acontecer caso o presidente Bolsonaro fique impedido de disputar as próximas eleições, se torne impedido em virtude da saúde, as próximas eleições. Quem seria o seu
herdeiro político, né? Eu participei, inclusive, hoje, à tarde, do programa Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre, programa comandado pelo competente jornalista Júlio Ribeiro, e estávamos discutindo justamente essa questão, que eu vejo pelas manifestações que eu recebo por WhatsApp, pelo Getter, pelas redes sociais, por e-mail, pelo Telegram, eu vejo que essa é uma preocupação geral das pessoas, né? Ora, e se realmente o presidente ficar impedido de participar das eleições? Como é que fica aí esse quadro aí? Ora, eu estou até publicando também no meu blog polibebraga.com.br uma manifestação do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. É um vídeo que ele gravou em março para o Jornal da Cidade Online, e ele trata da questão central de tudo isso aí, que é a seguinte: a quem realmente interessa a morte do presidente? Claro que os fanáticos, esquerdopatas, inimigos do presidente, esses aí de cara, nem precisa raciocinar muito, né? Hoje mesmo eu estava ali examinando as redes sociais e recebi mensagens, por exemplo, de um campeão de vendas da rede de lojas gaúcha Benoit, lá de Canela, e ele lá no seu Facebook está desejando a morte do presidente, abertamente, né? Até a hora que eu estou falando com vocês aqui, essa rede de lojas Benoit não havia se manifestado ainda. É provável até que ela diga, bom, mas isso aí foi uma manifestação pessoal dele. Sim, mas nas mensagens que eu recebi aqui, ele se identifica como vendedor da Benoit ali. De uma certa forma, ele envolve o nome da empresa, né? Muita gente mais está se manifestando aí nas redes sociais. Esse pessoal esses esquerdopatas fanáticos aí, lulopetistas, né? Bom, o Eduardo Leite, então, o Eduardo Bolsonaro, então, um ato falho meu aí, ele pergunta quem interessa, quem interessaria a morte do presidente? Ora, interessaria o eixo do mal. A morte, o impeachment, o impedimento, todo o eixo do mal. Aí, quem são eles? Ora, são os empresários patrimonialistas que estão acostumados desde 1500 aí a tomar conta dos cofres públicos através de contratos carimbados, de acesso fácil aos recursos do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ao poder, acesso fácil ao poder, à Receita Federal, os donos do poder. Essa gente aí, esses empresários que eu classifico de patrimonialistas, né? De gente que não quer ir para a competição, que gosta de ficar nos seus cartórios ali, que está ali mamando as tetas do tesouro desde 1500. Esse pessoal perdeu a vez aí. Perdeu com a Mensalão, perdeu com a Lava Jato, mas o golpe de morte foi assestado pelo governo Bolsonaro, que foi eleito justamente para mudar esse estado de coisas aí, tornar a economia brasileira mais competitiva, né? E inseri-la definitivamente numa economia moderna de mercado, né? Essa gente tem interesse desde o início em acabar com o Bolsonaro, né? Mas tem mais gente que está interessada nisso aí. Quem? Por exemplo, esse pessoal que domina a academia de um modo geral, o pessoal do setor cultural de um modo geral, a mídia tradicional, que estava acostumada, da mesma forma que os empresários patrimonialistas, a obter verbas generosas, contratos generosos com o governo federal de publicidade. Ou então acesso fácil aos recursos dos bancos estatais federais, como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Federal, a Receita Federal. Olha a Operação Zelotes aí, né? Esse pessoal estão todos unidos aí. Quem mais? Os políticos corruptos e corruptores aí, sobretudo os que foram identificados claramente na organização criminosa montada dentro do PT pelo seu líder
e líder da roubalheira, o ex-presidiário Lula da Silva. Gente que foi, em parte, desmascarada no mensalão e que depois foi desmascarada, identificada e colocada na cadeia, em grande parte, pela Lava Jato. E que agora foi para fora do novo governo que se instalou em 2018 aqui, porque ele não concordou em manter essa mancebia estruturada através dos chamados governos de coalizão aí que fatiou o governo. Esse pessoal rentista, inclusive, né, que não se conforma em medidas de austeridade do governo, que não admite a corrupção, que não faz corrupção e não aceita corrupção. Não estamos falando aqui de pouca gente, é de muita gente. E eles possuem pontas de lança importantíssimas que vêm tentando obstruir as medidas elencadas e levadas, inclusive, ao Congresso Nacional pelo presidente Bolsonaro, né? Que estão alojadas, essas forças aí, representando todo esse conjunto como ponta de lança, da mesma forma que a mídia, boa parte do Congresso Nacional e a maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a radiografia do eixo do mal. A eles interessa o impeachment do presidente, a morte do presidente. A quem interessa? É isso aí, Eduardo Bolsonaro. Bom, senhores, mas e se acontecer o pior? Quem poderia representar a liderança de um movimento como herdeiro do bolsonarismo? Alguns nomes me surgem assim rapidamente à memória, né? Por exemplo, o ministro Tarcísio Gomes Freitas, ministro da Infraestrutura, um tocador de obras, é um gestor reconhecido como de primeiríssimo time em todo o Brasil. Tanto que é candidato a governador de São Paulo. Algo senão, há muitos senões. Porque não há uma clara posição do ministro Tarcísio em relação a consignas colocadas em praça pública desde 2015, como o resgate dos valores éticos e morais, a retomada, o resgate da moralidade, a questão do próprio ajuste fiscal para permitir a retomada do desenvolvimento econômico em bases sustentáveis e de longo prazo, portanto, capaz de possibilitar mais geração de renda e de salários. Em questão de uma gestão baseada no ajuste fiscal, mas é um nome, sim, que se for listado vai pontear ali, né? Eu diria para vocês também que a lista incluiria o próprio vice-presidente Hamilton Mourão. Ele não é propriamente um herdeiro do bolsonarismo, né? Ele foi eleito na onda do bolsonarismo, mas ele tem revelado bastante distanciamento crítico em relação ao próprio governo do qual faz parte. Não chega a conflitá-lo, mas eu diria para vocês que ele não está totalmente alinhado, mas ele está alinhado com uma boa parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro. E poderia, sim, representá-lo num caso extremo aí, de necessidade. Acho que sim, com certeza. Porque não se trata apenas de um bom gestor, mas também de uma personalidade que defende todos esses valores aí que foram colocados pela maioria do povo brasileiro em praça pública desde 2015 e depois assumidos como programa de governo pelo próprio Bolsonaro. Quem mais aí? Eu acrescentaria aí o próprio Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente. Alguém me disse hoje, mas os filhos do presidente.
Não vejo problema nenhum. Principalmente em se tratando do Eduardo Bolsonaro, que com certeza é o mais bem articulado dos irmãos, o de melhor história, o de melhor construção biográfica, e, como os outros dois, inclusive, totalmente alinhados com todas as teses que eu acabei de colocar aqui para vocês, o Eduardo Bolsonaro. Acho, inclusive, que a longo prazo, o Eduardo Bolsonaro, com certeza, é o herdeiro natural do próprio presidente, político e eleitoral do próprio presidente Bolsonaro. Enfim, senhores, mas eu estou aqui conversando com vocês só sobre a pior das hipóteses, né? Porque eu prefiro mesmo trabalhar com a melhor das hipóteses. E aí, nesse caso, eu fico com essa posição aqui desse médico, historiador, intelectual e ativista comunista Luiz Mir. Oh, polêmico! Você está fechando aí com o Luiz Mir? Olha, esse livro aqui é dele, Partido de Deus, Fé, Poder e Política, né? Aqui, esse livro aqui, quem me deu de presente em 2008 foi o ex-senador de Santa Catarina, Nelson Wedekind, que foi presidente do BRD da APLUB também. Nelson Wedekind, hoje morando em Florianópolis, né? Ele que me deu isso aqui, né? É um livro que trata da história aqui, desde 1500 aqui, da construção dos partidos, né? Inclusive do PT aqui, que segundo ele nasceu direto das mãos da Igreja Católica, o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Pois, por que eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou finalizando, eu fico com o Luiz Mir, porque eu estou publicando hoje, agora há pouco, no meu blog poliobraga.com.br, uma longa entrevista que ele concedeu ao Jornal da Cidade Online. Nessa entrevista, o Luiz Mir diz o seguinte: nós, que ele diz, nós da esquerda, eles, né, temos que fazer uma autocrítica, porque nós já perdemos a eleição para o Bolsonaro. Os candidatos que disputam contra o Bolsonaro, os da esquerda e os da terceira via, eles não têm estruturação biográfica e de disputa eleitoral e política sequer capaz de garantir uma vaga como síndicos do meu prédio, Luiz Mir. Bolsonaro já ganhou. Ele não precisa nem fazer muito esforço, porque ele é disparado o melhor candidato de todos. E eu estou aqui desconfiado, diz o Luiz Mir, de que ele vai vencer essas eleições já no primeiro turno. Será mesmo, né? Eu às vezes fico duvidando disso, mas eu também não acredito em bruxas e sei que elas existem.